Acompanhe então a leitura deste salmo, um cântico. O significado da palavra salmo é um cântico a Deus, neste caso um cântico de confiança e de livramento em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde manhã cedo. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, este salmo, cântico de louvor a Deus pelos seus constantes livramentos, foi feito num contexto por esse povo escolhido por Deus, a nação eleita, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E esses descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que possuíam a promessa de Deus, eles estavam acostumados com os livramentos de Deus no transcurso da sua história, da sua extensa história do passado, de séculos e mais séculos de existência. Esse povo estava acostumado com os livramentos de Deus, livramentos de fome, quando subiram para o Egito. Deus os estava livrando de uma fome que os aniquilaria na terra de Canaã. E então Deus os livra dessa fome e os leva para o Egito. Ali, por séculos, este povo foi escravizado pelo faraó, pelos faraós, que eram os soberanos do Egito, e abusaram do povo de Deus, os escravizando por longos 400 anos. E assim, Deus, mais uma vez, livra seu povo. Deus dá o livramento da escravidão na terra do Egito. Deus então os tira de lá com feitos poderosos. Foram 10 pragas lançadas sobre o Egito. De todas o Senhor os livrara. De todas as pragas lançadas sobre o Egito, Deus poupou, guardou o seu povo como a menina dos seus olhos. Diga graças a Deus. Bendito seja o nome de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que sabe muito bem guardar o seu povo, que sabe poupá-lo das tribulações. E assim o povo de Deus se manteve nesta fé transmitida pelos pais, e Deus continuou cuidando desse povo ao longo de uma jornada que poderia ser de pouco tempo, mas que durou 40 anos no deserto. Ali Deus livrou da fome diversas vezes. Ali Deus os livrara da sede, dos perigos.
Ali Deus os livrou dos seus inimigos, dos povos cananeus próximos que ali habitavam. Deus é um Deus de livramento, louvado seja o seu nome. E o povo de Israel estava acostumado com esse Deus que julga os povos, com esse Deus que julga as nações, com esse Deus que sabe livrar o seu povo na hora da tribulação, como se vê no primeiro versículo. Nas tribulações, Ele nos guarda, Ele nos protege. Esse povo estava acostumado com os livramentos de Deus, mas esse povo também sabia que Deus é um Deus de juízo. Esse povo aprendeu a confiar e a temer a Deus, pois sabia que o seu Deus é um Deus que se manifesta com juízo e com misericórdia, louvado seja o seu nome. Inclusive o juízo começa pelo seu próprio povo. Toda vez que o seu povo errava para com Deus, esquecia das ordenanças e dos mandamentos de Deus, Deus os castigava, Deus os disciplinava com a sua mão de misericórdia, mas também lançava aflição sobre o seu povo para que aprendessem a obedecer os seus mandamentos. E assim a longa história do povo de Israel é uma história de compromisso com Deus, com esse Deus que se revela tanto no julgamento como na misericórdia. Louvado seja o seu nome. Deus de juízo é o Deus de Israel, e se vê isso em todos os profetas. Os profetas estão sempre alertando do iminente, próximo, bem próximo julgamento de Deus, não só para com Israel, mas para com todas as nações à sua volta. E nesse julgamento, irmãos, nós vemos um contraste de julgamento e de livramento. Ao mesmo tempo que Deus livra uns, Ele condena os obstinados, os rebeldes transgressores que não dão ouvidos à sua palavra. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que do céu é que se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Do céu se manifesta. E essa palavra manifesta é um verbo grego de ação contínua, de ação constante. Deus, desde os tempos remotos, vem julgando a humanidade. Aconteceu assim no dilúvio, aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus julgou gerações inteiras. Aconteceu assim no Egito, quando Deus, para tirar o seu povo dali, lançou as 10 pragas terríveis que assolaram a terra do Egito. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai mostrar exatamente a contínua ação do julgamento de Deus. Deus julga os povos, diz a sua palavra. Acontece que Deus julga e continua julgando até o tempo do fim, quando Ele julgará de forma definitiva. Louvado seja o seu nome e o seu poder. Deus julgará de uma forma definitiva todos os moradores da terra, como se vê em Isaías capítulo 13, versículo 9, que diz: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isso já ocorreu com a Babilônia, quando Deus mandou que o seu povo não se envolvesse em conflitos, mas que ficasse resguardado na sua terra, como se vê neste mesmo profeta, Isaías capítulo 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira,
pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Deus estava julgando a Babilônia, Deus estava julgando a Assíria, Deus estava julgando os medo-persas, Deus estava julgando os gregos e os romanos. Deus, numa ação contínua, julga as nações por suas iniquidades. Mas Deus tem misericórdia para aqueles que atentam para os seus mandamentos. Deus tem misericórdia por aqueles de coração contrito e quebrantado, que ouvem a sua palavra. Deus mantém o seu compromisso com esse povo que se volta e que clama a Deus, confessando os seus pecados, como se vê em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eis que eu ouvirei do céu. Deus ouve a sua igreja, Deus perdoa seus pecados, Deus tem misericórdia do seu povo, com uma base única e eterna nos méritos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que se submeteu ao julgamento de Deus, ele que aceitou receber sobre si mesmo a ira de Deus, que era contra nós, contra todas as pessoas do mundo. E o Senhor Jesus, conforme se vê em João, capítulo 5, versículo 24, aquele que crê em mim, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Louvado seja o seu nome. Nós já passamos da morte para a vida e não entramos mais em julgamento, diz a palavra de Deus, porque outro se submeteu em nosso lugar e deu satisfação por cada um de nós com relação ao julgamento de Deus, que é sobre cada indivíduo, que é sobre cada pecador, que é sobre cada pessoa na face da terra. Deus é longânimo, compassivo e misericordioso para com aqueles que exercem fé no seu Filho, o qual ele enviou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para salvá-lo de suas transgressões. Louvado seja o seu nome. O Senhor Jesus então nos dá essa garantia na sua palavra. E assim, meus amados, a certeza do julgamento é um contraste da certeza da salvação de todos os que se voltam para Deus em Cristo Jesus. O contraste do julgamento é o livramento, o contraste da certeza desse julgamento é a certeza de uma salvação eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E Deus então, como Deus de juízo, e nos revela na sua palavra constantemente como ele exerce esse juízo, como mencionei, Romanos 1,18, uma ação contínua, do céu se manifesta a ira de Deus. E às vezes a igreja tem algumas dificuldades com este assunto tão difícil, mas que a palavra de Deus deixa muito bem claro, como se vê em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. E assim, meus irmãos, aqui podemos observar que há uma certeza líquida e certa de que a história caminha para o seu desfecho final. A Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro religioso
é o único livro sagrado que fala da história do começo, meio e fim. O Alcorão não faz isso. As literaturas budistas não fazem isso. A Bíblia Sagrada revela que Deus, o nosso Deus, é o Deus da história. É o Deus que julga seu povo e que julga também a história da humanidade. É o Deus que julga os povos. É o Deus que julga as nações. E a Bíblia então diz, no capítulo 1 de Apocalipse, que esse Deus que governa a história e que define a história do começo, meio e fim, é esse Deus que garante as coisas que devem acontecer. Não é que talvez possam acontecer, não é que talvez devam acontecer. Aqui é uma certeza inexorável, uma certeza absoluta de que as coisas contidas neste livro aconteceram no passado, vem acontecendo ao longo dos séculos e acontecerão no fechamento da história de uma maneira única, singular, como nunca aconteceu em nenhum século, em nenhuma outra época. A palavra de Deus mostra que o Apocalipse é exatamente isso. No capítulo 16 nós temos as 7 taças da cólera divina sendo derramadas sobre a face da terra. E independentemente do sistema escatológico que nós possamos adotar, estas coisas são certas de acontecer no tempo do fim. E assim é que a igreja do Senhor deve se ocupar destas coisas, porque a oração da igreja não vai contra os desígnios de julgamento de Deus, muito pelo contrário, as orações da igreja nos fazem admitir que Deus controla, é soberano sobre a história humana e vai cumprir o seu desígnio de julgar os povos. Deus fechará a história com um grande julgamento no mundo e um grande livramento. A uns ele dirá: vinde benditos do meu Pai, e tomai de posse o reino que vos está preparado mesmo antes da fundação do mundo. Aos que estiverem à sua esquerda dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Ou seja, nunca tive um relacionamento salvífico, porque vocês não quiseram, porque vocês não me buscaram, porque vocês preferiram as suas iniquidades, e agora o que lhes resta é o julgamento. De forma que, meus irmãos, a palavra de Deus vai julgar o mundo inteiro. Jesus disse: não serei eu, mas as palavras que eu disse, as palavras que eu proferi, elas julgarão o mundo. Mas aqueles que creem em mim não entram em julgamento. Louvado seja Deus, bendito seja o seu nome. O julgamento não é mais para nos preocupar, no sentido de vivermos cabisbaixos, angustiados, quando vemos Deus executando no mundo o seu julgamento, como se vê no salmo que lemos, salmo de número 46. Não devem nos preocupar os julgamentos de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Aquietai-vos não é para entrarmos em pânico, é o que significa essa palavra, aquietai-vos. Não entrem em pânico. O pastor Eugênio leu e pregou no domingo passado, conforme se vê em Lucas, a profecia do Senhor Jesus sobre o tempo do fim. E ele diz: quando virdes estas coisas, levantai os vossos olhos e sabei que próxima está a redenção de vossas vidas. De forma que, num sentido, isso não tem de nos atormentar e nos fazer entrar em pânico,
Em sentido algum devemos entrar em pânico, porque nós estamos isentos do julgamento de Deus. Diga graças a Deus, louvado seja o seu nome. Nós estamos isentos, já não entra em julgamento aquele que crê em mim, disse Jesus. Quem crê em mim não entra em julgamento, já passou de condenação para a salvação. E assim, meus queridos, devemos seguir os passos do povo de Deus no Velho Testamento. Quando ouvirmos de guerras, rumores de guerras, maremotos e terremotos, como se vê no Salmo 46, águas se tumultuam e espumejam, montes se estremeçam, isso é terremoto, isso é maremoto, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. E como se abalam, né? Com a voz de Deus. E a terra, com a voz de Deus, a terra se dissolve. São muitas as assolações previstas para o tempo do fim. O que não deve nos lançar em pânico, mas pelo contrário, devemos confiar em Deus. Como confiava o povo que ele escolheu como sua herança. Devemos confiar em Deus, que é Deus bondoso, que guarda a promessa com milhares de gerações, mas que executa julgamento com todos aqueles que o odeiam, com todos aqueles que são seus inimigos por natureza, e que o querem longe de suas vidas, e que o querem manter-se distante do seu amor redentor. Jesus se submeteu a julgamento para que nós não fôssemos condenados com o mundo. Assim, nós precisamos ter uma confiança cada vez maior nesse Deus que nos guarda do juízo. Louvado seja o seu nome. E assim temos muito que aprender com Deus na sua palavra. Nós temos que cuidar com zelo da nossa vida espiritual. E assim, tendo aprendido com Deus na sua palavra, que Ele é um Deus que julga os povos e que fará de um modo terrível como nunca fez na face da terra. De que maneira, pois, convém que vivamos? Devemos então nos resguardar de toda forma de engano doutrinário, que ultimamente ensina que não haverá inferno, que não haverá condenação, mas a Bíblia garante, haverá sim. E Deus tem dado amostras disso ao longo de todos os séculos. Deus tem lançado o seu julgamento na face da terra. E tudo isso são amostras escatológicas do que pior está para acontecer no futuro, quando Deus julgará a todos sem exceção. Assim como na igreja, Deus se mostra gracioso para conosco e nos tem dado do seu Espírito, e isso tem feito de nós pessoas esperançosas, que alcançarão o céu na sua plenitude. Assim, não há nenhuma esperança para os que se afastam de Deus, para os que estão mantendo distância nestes tempos de angústia na terra. As nações estão sobressaltadas e preocupadas, não com o seu estado e condição espirituais, mas com as suas vidas físicas e materiais. As pessoas estão preocupadas em terem poupadas os seus planos, em terem os seus corpos preservados com saúde. As pessoas estão interessadas em todas as bênçãos que Deus nos concede ao longo da nossa vida terrena, e fazem disso um ídolo para si, de forma que o que mais lhe interessa nesta vida são estas coisas: saúde, conforto
paz e segurança. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Quando todos clamarem por paz e segurança, eis que lhes sobrevirá uma destruição repentina. É a manifestação do nosso Salvador. Dia de terror, dia cruel, como diz o profeta Isaías. E a grande expressiva maioria dos profetas fala que terrível será esse dia para grande parte da humanidade. E o seu povo, a igreja, será um dia de alegria. Por isso, quando virdes estas coisas, qualquer sinal de manifestação do julgamento de Deus, não é que nos alegraremos pelas coisas difíceis que talvez possamos enfrentar. Não é que queiramos enfrentar dores e sofrimento, mas é que, poupados do julgamento eterno, isso tudo sabemos que vai passar. Mas tem uma coisa que não passará, que é a condenação de todos os que sem Cristo haverão de perecer. E assim a condenação é coisa líquida e certa, do mesmo jeito que as profecias o são. Essa dura realidade, irmãos, deve servir para nos defender de muitas coisas erradas, inclusive das falsas doutrinas a respeito do inferno. O inferno é real e será em breve inaugurado. E o Senhor Jesus lançará uma grande multidão para a condenação. É o que nos garante a palavra de Deus. Devemos nos guardar, essa realidade do julgamento de Deus, deve nos guardar desse humanismo que tem centralizado o homem, que só pensa nas coisas terrenas. Inclusive muitas pessoas estão ensinando que Deus está a serviço do ser humano. Estão centralizando o ser humano e deixando Deus um tanto quanto de lado das suas vidas. O que querem mais de Deus são as suas benesses, são as suas graças. E Deus, gracioso como é, a todos, cobre de bênçãos. Mas a palavra de Deus nos adverte que temos de ter todo cuidado para nos guardar desse humanismo, ou seja, de colocar o homem no centro e não Deus. Isso é humanismo secular e deve ser desprezado pela igreja de Deus. Também nos deve servir essa dura realidade da manifestação contínua do julgamento de Deus, deve nos servir para nos fortalecer contra aquilo que se conhece como liberalismo. Liberalismo ético e moral. Liberalismo que faz as pessoas pensar que podem viver da sua forma, da sua maneira, esquecendo que Deus nos fez para o seu louvor, para expressarmos aqui no mundo a sua glória, para vivermos para Deus e não para nós. Vivo não mais eu, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, mas Cristo vive em mim. E a vida aprovada por Deus, a única vida aprovada por Deus no mundo, é uma vida cristã centrada em Cristo. Louvado seja Deus. O único relacionamento religioso com Deus está na base dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, a nossa fé cristã, ela é exclusivista. Ela não admite nenhum outro meio, porque nenhum outro nome é dado entre nós pelo qual possamos ser salvos. Mas apenas por meio de um homem, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho, é o nosso acesso. Ele é que nos leva ao Pai. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ninguém pode vir a mim, a não ser, ninguém pode vir ao Pai, a não ser por mim. Então, tudo que acontece no mundo, de julgamento de Deus, deve servir para a igreja se fortalecer contra o liberalismo ético e moral. Também nos deve induzir, irmãos, a evangelizar, o verdadeiro evangelismo, com vistas ao eterno, olhando para o alto, de onde há de vir o nosso Salvador, para onde Ele foi preparar lugar. Ele foi e voltará para buscar o seu povo. Então,
Toda a realidade da manifestação contínua do juízo de Deus deve nos induzir a evangelizar as pessoas. E evangelizar as pessoas não é ficar oferecendo as bênçãos de Deus, as soluções dos seus problemas, mas a solução do grande problema do ser humano, a solução do seu problema maior do que todas as manifestações de dificuldade que se enfrentam nesta vida. E assim devemos evangelizar as pessoas para que se convertam e para que tenham vida eterna. E assim, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas lhes sejam acrescentadas. Diga graças a Deus. Louvado seja o seu nome. Nós precisamos evangelizar o verdadeiro evangelismo, e não esse que centraliza o ser humano e quer resolver todos os seus problemas temporais. Isso tem feito com que pessoas sejam induzidas ao erro, ao engano. Sem ter um correto relacionamento com Deus, elas se perderão em seus pecados, porque se interessam por uma relação interesseira para com Deus. Devemos evangelizar, e essa dura realidade da manifestação contínua do juízo de Deus, que poderá surpreender muita gente no mundo, deve nos alertar para isso. Também deve nos desprender das coisas temporais e passageiras, e nos projetar para as coisas eternas e espirituais. De repente, nós estávamos muito voltados para os nossos projetos materiais. De repente, a igreja estava muito girando em torno dessas coisas temporais e materiais, que lhes proporciona conforto, que lhes proporciona tranquilidade, uma paz baseada em circunstâncias. E isso vem servindo, essa dura realidade da manifestação do julgamento de Deus no mundo, quem sabe está aí para nos servir de alerta e mudarmos o foco das nossas vidas. O foco tem sido muito materialista, o foco tem sido muito apego às coisas temporais e passageiras, e quem sabe Deus nos quer mais desprendidos, quem sabe Deus nos quer mais voltado, projetado para as coisas da eternidade. Ah, mas eu tenho muitos planos, segura aí, Senhor, ainda não, não. Então, às vezes a gente se vê até lutando contra Deus com o seu relógio, o seu calendário escatológico, e a gente com nossas orações talvez queiramos, quem sabe, dar uma adiadazinha no relógio de Deus. E eu pergunto, seria legítimo da nossa parte orarmos com o fim, com a finalidade de mudar os planos e propósitos de Deus? Tenhamos cuidado, para que não nos achemos em luta contra Deus. Sejamos honestos com o nosso relacionamento com Deus. Seja feita, Senhor, a tua vontade. E assim, meus irmãos, voltemos-nos cada vez mais para Deus, na sua palavra, nos seus princípios, e nos preocupemos acima de tudo com aquilo que é do seu reino, e não do nosso, e não das coisas, do nosso sonho, dos nossos projetos. É claro que nós os temos, muitos são os planos do coração do homem, mas é de Deus que vem a resposta. O apóstolo Tiago já nos adverte: se nós temos algum plano, algum projeto, devemos sempre colocar embaixo: se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. Quantas viagens interrompidas neste tempo de crise, neste tempo de aflição, nesse tempo de tribulação. Quantos planos barrados, limitados. E assim eu pergunto: não devíamos nós sempre submeter todos os nossos planos, todos, em absoluto, à vontade soberana do nosso Deus?
Com certeza. Submetamos, pois, tudo o que planejamos, para que Deus dê o seu sim e o seu amém. Louvado seja o seu nome. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus nos faça conhecê-lo cada vez mais. Em todo o seu propósito, em toda a sua revelação na sua palavra. E isso nos dará confiança cada vez maior para podermos enfrentar e superar qualquer que seja a tribulação aqui na terra. E assim, com esse pensamento de firmeza nos planos de Deus e não nos nossos, nós vamos ter êxito na fé e nos permanecer de pé na presença do Filho de Deus quando Ele voltar. Diga graças a Deus. Vamos orar então. Vamos clamar a Deus pelo seu constante livramento, pelo seu constante socorro sobre nossas vidas. Você que está na sua casa, você que está aí no seu trabalho, volte-se para Deus em oração e oremos juntos. Esse Espírito, pois que nos une nessa fé, no absoluto poder e controle do nosso Deus. Pai, nós queremos rogar, Senhor, o teu conforto e o teu consolo, a tua quietude, Senhor. Queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Livra-nos, Senhor, de toda ansiedade. Livra-nos de toda angústia. Uma angústia que talvez seja por falta de um conhecimento mais robusto dos teus atributos, da tua pessoa, como tu te revela nas Escrituras. Senhor, tenha compaixão da tua igreja. O profeta Oséias já advertia: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento de Deus, da pessoa de Deus. Isso faz com que o povo pereça, trema de medo nas bases, como que o Senhor não estivesse mais no controle da história humana. Mas os teus profetas sabiam muito bem que no meio de todas as circunstâncias adversas, que no meio de todos os teus julgamentos terríveis na face da terra, o Senhor estava poupando, livrando o teu povo. Os teus apóstolos também sabiam muito bem disso, Deus, quando eles enfrentavam a morte, como se vê em Apocalipse: sejam fiéis até ao ponto de morrer, Ele lhes daria a coroa da vida. Eles sabiam que a morte não significava nada para eles, a não ser a entrega de suas vidas como sacrifício agradável a Deus, nos braços do Redentor, que ressurreto está à destra de Deus no céu, de onde haverá de vir julgar os vivos e os mortos. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Meu Deus, abençoa a tua igreja, aumenta a nossa confiança no teu livramento, ó Pai, e aumenta também a nossa confiança nos teus juízos, pois que são inevitáveis sobre a face da terra. O Senhor haverá de julgar os pecados das nações. A tua palavra garante que o Senhor não deixará impunes os assassinos, os adúlteros, os efeminados. O homossexualismo passa por ser normal no mundo, Deus, mas o Senhor não baixará o seu padrão de moralidade no mundo, mas pelo contrário, julgará a todos. O feminismo exacerbado destes tempos, meu Deus, o aborto que passa por ser normal, e assim, a tua palavra é líquida e certa. O Senhor julgará o mundo, o Senhor julgará, e que a tua igreja te conheça, Senhor, pelo viés do teu julgamento. Mas a tua igreja mesmo já está livre do juízo, porque já teve em Cristo a manifestação e a satisfação pelos seus pecados. Por isso, Deus, mantenha a tua igreja pura, santa, como uma noiva sem mácula, preparada para o teu encontro nos ares. Oh, louvado seja o teu nome. Tenha compaixão de nós,
nos fortalece, nos renova dia após dia. Que queiramos muito te servir, Senhor, e que nos esforcemos para isso, e que no nosso dia a dia nós possamos glorificar o teu nome, nós tenhamos ousadia para falar do teu amor gracioso, do teu santo evangelho que salva pecadores como nos tem salvado. Aleluia, louvado seja o teu nome. Salva, Senhor, as pessoas que estão na beira do abismo. Isso o Senhor faça pela sua igreja. Usa cada um de nós. Nos prepara, Senhor, para evangelizar com autenticidade essas pessoas. Tenha compaixão de cada um de nós. Que nossos entes queridos, amigos e familiares, Senhor, todos sejam alcançados pela tua graça maravilhosa. Que o Brasil seja alcançado. Que os países da América sejam alcançados. Que os países da Europa sejam alcançados. Que os países do continente africano sejam alcançados. Que todos os povos que já passam de 100 nações afetadas por esta crise, que causará um caos social, que causará um prejuízo trilhardário, conforme as previsões dos economistas, que todas essas nações ouçam a tua voz, recebam de graça a salvação de suas vidas, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, essa é a nossa petição, que assim seja. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Deus conforte e console o seu coração em todos os dias, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E que em breve possamos estar aqui reunidos, nos abraçando, nos confraternizando, comungando desta palavra eterna que nos sustenta em meio a qualquer circunstância. Deus abençoe a todos. Louvado seja o seu Deus.